Olá, muito bem-vindo a Provérbios 21. Hoje o nosso papo vai começar um pouquinho diferente. Nós vamos ler aqui um outro livro da Bíblia, porque tem um versículo que vai nos guiar também nessa reflexão que Provérbios traz para a gente. Eu vou só fazer um ajuste na câmera aqui para ficar tudo legal para a gente conversar. Eu estou aqui com a tela do meu computador, então talvez eu olhe para a câmera, olhe para o computador para a gente conversar. Mas nós vamos começar com o versículo de Marcos 8:36. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ao homem em recompensa da sua alma? Por que que eu estou falando sobre Marcos, sendo que a gente está falando sobre Provérbios, né? A gente, pensando no livro de Marcos e pensando em Provérbios, ainda mais se falando de Provérbios 21, tem total sentido isso aqui, tá? Porque Provérbios 21, ele vai trazer para a gente uma reflexão do motivo das coisas, do propósito que eu faço as coisas. Que não adianta de nada eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. E vocês vão ver que tem uma conexão muito forte com isso em Provérbios 21. Ele vai trazer aqui um princípio onde ah, a gente pode fazer qualquer coisa na vida. Eu posso fazer a maior doação possível, eu posso fazer o maior ato de caridade possível. Mas o que importa é o que está dentro do meu coração. Para qual propósito foi aquilo ali? E se eu faço as coisas sempre esperando algo em troca e de forma interesseira, a gente vai ver uma consequência que acontece aqui. Então, para a gente começar o primeiro tópico, eu vou ler com vocês Provérbios 21, versículo 2, que fala: O Senhor examina a mente e vê o que está no coração. A gente tem que pensar que as pessoas ao nosso redor, eu, você, nós muitas das vezes enxergamos a aparência das coisas. Não adianta falar que não, tá? Todo mundo tem essa de olhar muito a aparência. Chega uma pessoa bem-sucedida, num carrão, bem vestida, a gente olha diferente. E quando a gente vai ter atitudes, independente da ação que você vai fazer, a gente infelizmente olha a aparência das coisas. Porém, Deus ele vai enxergar o coração, tá? Ele vai enxergar o coração. E isso é o que importa. Fazer certo por interesse é fingimento. Então ele volta aqui, olha, o Senhor examina a mente e vê o que está no coração, no versículo 2. Então, muitas das vezes as pessoas fazem para empilhar interesses. Olha, eu preciso daquela oportunidade, então eu vou fazer isso por fulano porque eu tenho interesse naquilo. Ou muitas das vezes, até nas igrejas, a gente vê isso, as pessoas fazendo as coisas para poder ganhar cargos de liderança só para ser líder. Mas ajuda o outro porque vai ser líder. Ou até o pior que eu vejo, até as pessoas fazem as coisas só porque estão ali porque são líderes. Olha, eu sou líder, então eu vou ajudar fulano, mas o coração não gostaria de estar fazendo aquilo ali. Entende a importância disso? Então, não viva para parecer justo, viva para ser sincero. Viva a sinceridade. A gente leu aqui nos capítulos anteriores, tem até um versículo que traz diretamente sobre isso, sobre você viver essa sinceridade verdadeira. A sabedoria começa quando o coração e as atitudes estão completamente alinhados. Versículo 3 fala com a gente: fazer o que é justo e direito é mais agradável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Tem gente que oferece sacrifício, gente. Tem gente que faz, tá? A gente não pode julgar isso, mas é algo que até eu, a gente faz isso. Faz um jejum para poder conquistar um bem material, para ter uma resposta de Deus em algo que você vai comprar, que você pode trabalhar e conseguir, mas não está agindo de forma que agrada a Deus, tá? Então, lendo aqui de novo, fazer o que é justo e direto é mais agradável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Deus importa mais com o que você vive do que o que você fala. Tem muita gente, infelizmente, pregando que não vive. Ele pode até estar pregando para o outro, mas Deus sabe quando isso é um ato de hipocrisia? Então, pregando o que não vive, falando nas redes sociais o que não vive, dando lição de moral daquilo que não vive, falando nas empresas daquilo que não vive. Ele não quer apenas rituais, ele quer coerência. Fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo é adoração de verdade. Então não adianta, por exemplo, você é o tipo de pessoa que chega na empresa, e você não faz nada.
Você só fica apontando o dedo e só se sabotando enquanto as pessoas estão ali trabalhando, os líderes estão trabalhando. E tem uma frase que eu levo para minha vida: liderar é diferente de ser chefe, tá? O líder, ele coloca a mão na massa, ele ajuda a fazer acontecer, ele motiva, ele delega, claro, ele distribui tarefas, mas ele, quando precisa, ele tá ali, ele bota a mão na massa. O chefe fica sentado numa cadeira confortável e falando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e não faz nada. Então, isso até em ambientes corporativos, já trabalhei em muitas empresas grandes, inclusive os donos estavam envolvidos colocando a mão na massa no que era necessário deles, tá? E por que que eu tô falando isso aqui? Tem gente que só faz isso e só fala. Vamos fazer isso, faz planos e fala não, porque a gente precisa fazer ajustes, porque a gente precisa mudar isso, mas na hora de fazer não coloca em prática. Sabota tudo, sai fora e deixa tudo nas costas de outra pessoa. Talvez você trabalhe com liderança de igreja, você vai lembrar disso. Geralmente vai ser assim. Você vai criar um grupo de pessoas para criar um projeto para trabalhar e metade vão trabalhar e o resto vai ficar olhando e criticando. E é assim que funciona. Então, a sabedoria é servir a Deus com atitudes diárias, não apenas com palavras bonitas. Versículo 5 fala com a gente: quem quer enriquecer depressa acaba ficando pobre. Isso aqui talvez é o que eu mais estou falando nessa série de provérbios. Praticamente todos os capítulos Salomão falou sobre isso com a gente, sobre a pressa, sobre querer as coisas rápido demais e sobre não criar uma base sólida para aquilo que a gente quer construir. Criar coisas, não, eu vou fazer isso, já vai fazendo de qualquer maneira, né? Conheço pessoas que abriram negócios locais, né? Abriram as portas, alugam um lugar, monta tudo na pressa, não, que eu tenho que inaugurar, que eu vou fazer isso e as coisas vão acontecer. E no final das contas, essas pessoas, quando a gente vê, só quiseram correr, não fizeram um bom planejamento, não fizeram uma boa pesquisa de mercado. Olha só como que é interessante isso aqui para o mundo empreendedor. Quando você vai comprar uma boa franquia, McDonald's, Burger King, algo do tipo assim, geralmente essas franquias, elas têm algumas exigências, sabe? Elas têm algumas exigências para você abrir. Não é só você pagar e a McDonald's já vai abrir uma loja para você, não. Eles vão fazer uma pesquisa de mercado, eles vão analisar sazonalidade, ou seja, datas do ano, melhor período para abrir, enfim, vão analisar tudo antes de abrir. Ou seja, nem eles que já têm um negócio super estruturado, que já sabe o caminho, faz as coisas depressa. E a gente aqui querendo fazer as coisas tudo assim. Resultado de quê? Da dopamina, de ficar vendo Reels, vídeos curtos, infelizmente tem trago isso para as nossas vidas, né? E aí, Salomão fala mais uma vez sobre paciência. Ganhos rápidos sem base despencam. O sábio entende que o tempo é um aliado, não um inimigo. Então, o tempo é nosso aliado, é nosso parceiro. Olha, quando eu tenho tempo, eu posso pesquisar, eu posso estudar mais. E isso vem de um planejamento. O que vem com calma fica, o que vem na pressa se desfaz. E você vai lembrar de várias pessoas. Tem gente que, infelizmente, a gente tem que falar. Chega, até na igreja isso tem. Vamos tirar um pouquinho do dinheiro agora, vamos trazer para o contexto de vida mesmo, sem bens materiais. Eu já fui líder na igreja de louvor, de jovens, e a gente vê muita gente que chega muito empolgado e vem, vamos fazer isso, aquilo, não sei o que lá o quê. 6 meses nem vai mais na igreja. Porque quer tudo na pressa, quer fazer o evento, quer já começar a tocar, quer começar. No louvor, gente, isso tem demais. A pessoa chega na igreja e já quer começar a tocar, e já quer ser inserido, já quer estar tocando todo domingo, e nem entende como funciona o mecanismo, a organização do ministério ali naquela igreja. Aquela igreja tem uma forma, não tem paciência. Aí toca uma vez, duas vezes e some, tá? Versículo 23. Quem toma cuidado com o que diz está evitando muitos problemas. A gente repetiu isso muitas das vezes. Salomão nos exorta praticamente em todos os capítulos de Provérbios sobre isso aqui. Tem gente que destrói o próprio futuro com a boca. Isso aqui, olha. Quem toma cuidado com o que diz está evitando muitos problemas. Provérbios 21, 23. Reveja os vídeos que eu fiz até aqui, dos outros 20 provérbios que a gente estudou. Isso aqui ele repete muitas das vezes, tá? O sábio pensa antes de falar e fala quando é necessário. A sabedoria não é calar sempre, é saber quando o silêncio fala mais. Nem tudo o que é verdade precisa ser dito.
Às vezes o tempo diz melhor. As pessoas antigas, meus pais, né, não tão antigas, mas eles têm muito isso: "Fulano está precisando ouvir algumas verdades, porque eu vou falar algumas verdades com fulano". O que Salomão nos exorta é o contrário. A sua atitude, ela tem que falar mais do que aquilo que você vai falar. Então, frear a língua vai te evitar muitos problemas. Versículo 24. O orgulhoso e arrogante se chama zombador. Ele age com orgulho e ignorância. O orgulho é inimigo da sabedoria. Ele faz a pessoa achar que está sempre certa e por isso ela deixa de aprender. Isso aqui é uma frase já, tá? Não é um versículo. O versículo é: o orgulhoso e arrogante se chama zombador. Ele age com orgulho e ignorância. E aí algumas frases. O orgulho é inimigo da sabedoria. Ele faz a pessoa achar que está sempre certa e por isso ela deixa de aprender. O humilde não sabe tudo, mas sabe ouvir. Deus não exalta o que se exibe. Não exalta. Ele levanta o que serve em silêncio. Então, principalmente na igreja, isso volta a falar. Tem muito isso acontecendo. Tem gente que só quer ir lá na frente falar no microfone, só quer aparecer nas fotos. Nos bastidores, ele tá ali só de canto, só olhando, mandando, apontando o dedo. Mas na hora de aparecer, você já viu, né? Sempre tem isso, tá? Só que Deus não exalta isso. Deus exalta ali quem está servindo de verdade, quem está colocando a mão na massa e na obra. E isso não é diferente da nossa vida secular, na empresa é assim, tudo é assim, tá? Versículo 5 traz pra gente: os planos bem elaborados levam à fartura. O apressado sempre acaba na miséria. De novo, sobre a pressa. Sabedoria não é esperar parado, é planejar com calma e agir com propósito. Vamos voltar aqui. Planejar com calma. A disciplina é um meio pelo qual Deus abençoa o trabalho. O sábio não é movido por emoção, é guiado por direção. Trabalho com redes sociais, né, uma vertente do que eu faço hoje. E a gente vê muita gente falando que não tem resultado, que não consegue crescer nas redes sociais, a empresa dela, o Instagram dela. Posta todos os dias alguma coisa. Só que, né, para você entender o contexto, as empresas querem crescer o Instagram para não ter que ficar gastando dinheiro com anúncios. E aí, com isso, elas vão conseguir postar lá um stories, mostrar um produto, mostrar um serviço, e as pessoas vão receber sobre aquilo, aquela informação e vão comprar daquela empresa. E aí a rede social começa a funcionar. Então, quanto mais seguidores qualificados, ou seja, que gostam do produto dela, ela alcançar, mais ela vai vender no futuro, certo? E aí as empresas ficam nesse jogo, nessa briga, nessa correria, nessa corrida dos ratos de ter muitos seguidores. Tem gente que compra seguidor, e é a pior coisa que ela pode fazer, porque esses seguidores não vão comprar dela, tá? Isso é nítido, é isso que realmente acontece. Ah, e tem gente que começa a postar, tem gente que posta 5 vídeos por dia, 6 vídeos, e aí depois de 3 meses fala, isso não funciona. Eu posto todo dia, eu posto toda hora, e as pessoas não me seguem. Só que aqui entra uma coisa, é planejar com calma e agir com propósito, que é a primeira frase que eu coloquei aqui. Então, o que que acontece? A sabedoria, gente, ela exige planejamento. E nessa questão que eu falei para vocês de rede social, quando você não planeja uma estratégia, não estuda o que vai postar e sai só postando, 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 realmente não vai crescer. Existem várias estratégias, tá? Que fazem acontecer, ok? Então, planeje com Deus e execute com constância. A bênção vem sobre quem faz o que precisa, mesmo quando não tem vontade. Eu tenho uma camisa de um mentor que eu tive, ela tem uma frase que fala assim, como é que é? Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa. E é isso que está aqui, olha, a bênção vem sobre quem faz o que precisa, mesmo quando não tem vontade. Sabe aquilo que você está sem vontade de fazer, mas você sabe que precisa fazer? Aquilo talvez seja mudada de vida, mudança, virada de chave, que vai resolver seus problemas. E para gente fechar, Provérbios 21 mostra que sabedoria não é o que você faz em público, é o que você decide no secreto. É agir com integridade, falar com cautela, servir com amor e confiar no tempo de Deus.
O sábio não busca reconhecimento, ele busca coerência. Tem um versículo que eu não li aqui em Provérbios 21, e aí na sua leitura preste bastante atenção nisso, que ele traz aqui pra gente uma reflexão sobre doações, sobre aquilo que você faz em secreto. Tem gente que faz alguma ação de caridade, alguma ação de amor na igreja, mas se não estiver filmando, ele não faz. Já viu isso? E ele fala completamente o contrário. O que importa, o que é sábio, é aquilo que realmente transforma. Não é aquilo que parece que transforma, que as pessoas veem, mas nos bastidores não transforma nada. E os maiores das redes sociais e de internet hoje são pessoas que vivem o original. Não estou falando que é correto, porque muita gente vive o original de libertinagem e tudo mais. Mas elas mostram o que elas são. E é isso. É você alinhar a integridade com Deus, ter caráter, fazer a vontade de Deus, mas sendo você mesmo. Não precisa querer aparecer o tempo todo, ok? Pessoal, amanhã a gente volta com Provérbios 22, já seguindo aí para uma sequência de finalizar o livro de Provérbios, e eu espero que você compreenda isso. Escolha viver com a intenção e a sabedoria que diante de Deus, tá? Escolha viver com transparência, escolha viver com integridade. Escolha viver fazendo o que precisa ser feito, não só aquilo que vai gerar holofotes. Faça o que precisa ser feito. Isso vai gerar uma diferencial, assim, na sua vida muito grande. Embora as pessoas que apareçam pareçam que tá melhor, mas talvez quando deitam na cama não conseguem dormir. Te vejo amanhã. Um abraço.